Senhores ministros, retomando para o julgamento recurso extraordinário 566.032. A recorrente sustenta que a emenda constitucional 42, ao revogar o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 84 do ADCT, o qual previa a alíquota de 0,08% da CPMF para o ano 2004, e ao não estender a alíquota de 0,38% para esse ano, não majorou a contribuição e, portanto, descabe a incidência do prazo nonagesimal previsto no parágrafo 6º do artigo 195. Para o exame da questão, apresento breve histórico da instituição e alteração da CPMF. A emenda constitucional 12 de 96 incluiu o artigo 74 ao ADCT, que dispõe sobre a competência da União para instituir a CPMF. Após expirado o prazo de exigibilidade da CPMF, a emenda constitucional número 21 de 99 acrescentou o artigo 75 ao ADCT, o qual restabeleceu a contribuição e majorou sua alíquota. Ao julgar a ADIM 2031, esta Corte reconheceu a constitucionalidade da CPMF, declarando inconstitucional apenas o parágrafo 3º do artigo 75. Mediante a emenda constitucional 31 de 2000, a alíquota da CPMF, então reduzida para 0,30, conforme disposto na parte final do parágrafo 1º do artigo 75 do ADCT, foi novamente restaurada ao índice de 0,38. Posteriormente, a emenda constitucional 37 de 2002 incluiu o artigo 84 ao ADCT para prorrogar a CPMF e manter a alíquota de 0,38 para os exercícios financeiros de 2002 e 2003, prevendo para 2004 o percentual de 0,08%. Eis o artigo 3º da emenda constitucional, que vai ser objeto, então, da discussão. A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de 38 centésimos por cento nos exercícios financeiros de 2002 e 2003 e 8 centésimos por cento no exercício financeiro de 2004. Em razão do dispositivo acima não se ter referido ao cumprimento do disposto no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, ajuizou-se a ADIM 2666. A ministra Ellen Grace, relatora, ao votar pela improcedência da ação, salientou que a prorrogação em questão, porém, pela sua própria natureza, não se subsume a nenhuma das hipóteses em que se tem como obrigatória a observância do prazo nonagesimal, a instituição ou majoração da contribuição social. Ao julgar os embargos declaratórios relativos à mesma ADIM, a ministra Ellen Grace novamente esclareceu o ponto. Concluiu o plenário que, diversamente ao caráter inaugural da emenda constitucional 21 de 99, perceptível pela existência de um intervalo temporal entre o vencimento do prazo da lei e a promulgação da emenda que restaurou a contribuição, a emenda constitucional 37 implementou, sem solução de continuidade, mera prorrogação da cobrança da CPMF, não tendo havido, portanto, instituição ou modificação do tributo, situações que exigiriam, nos termos do artigo 195, parágrafo 6º da Carta Magna, a aplicação da noventena. Afastou-se, ademais, a alegação de violação ao artigo 60, parágrafo 4, já que a emenda impugnada não buscou a criação de um caso imune à anterioridade nonagesimal, mas simplesmente tratou de espécie não abarcada por este princípio. Bem sintetiza o enfrentamento desses pontos a observação lançada no voto do eminente ministro Gilmar Galvão de que a questão trata de prorrogação do prazo de incidência do tributo, não havendo lugar para a alegação de ofensa ao princípio da anterioridade. Essa foi a solução dada. Ocorre que, em dezembro de 2003, foi promulgada a emenda constitucional 42, cujo artigo 3º incluiu o artigo 90 ao ADCT, sempre um acréscimo de artigos às disposições transitórias, para prorrogar a CPMF até 31 de 12 de 2007, mantendo a alíquota de 0,38 que vinha sendo cobrada desde 2002. Aqui vem a alteração. Já o artigo 6º revogou o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 84, que previa para o exercício de 2004 a alíquota de 0,08%.
Leio os dispositivos. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos. Artigo 90. O prazo previsto no caput do artigo 84 deste ato das disposições transitórias fica prorrogado até 31 de dezembro de 2007. Fica prorrogada até a data referida no caput deste artigo a vigência da Lei 9.311, de 24 de outubro de 96 e suas alterações. Até a data referida no caput deste artigo, a alíquota da contribuição de que trata o artigo 84 deste ato, das disposições constitucionais transitórias, será de 38 centésimos por cento. Fica revogado o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 84 do ato das disposições transitórias. A União, ora recorrente, diante de tais dispositivos, manteve, a partir de janeiro de 2004, a alíquota de 0,38, que vinha sendo cobrado nos anos de 2002 e 2003. O acordo recorrido, ao examinar a questão, entendeu que a emenda constitucional 42 não só prorrogou a CPMF, como também majorou sua alíquota, razão pela qual verificou a violação do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. E diz o seguinte, então, no ponto. A emenda constitucional 42, além de prorrogar a vigência da CPMF até 31 de dezembro de 2007, modificou o tributo, majorando a alíquota prevista para o exercício de 2004, de 0,08 para o elevado patamar de 0,38%. É que surge, assim como corolário lógico, a necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, constante do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, com decurso do prazo de 90 dias até que o fisco esteja habilitado à nova cobrança. A meu ver, todavia, não constato majoração da alíquota de modo a atrair o disposto no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Primeiro, porque os contribuintes, durante o exercício financeiro de 2002 e 2003, vinham pagando a contribuição de 0,38 e não de 0,08. Como visto, a emenda constitucional 42 manteve a alíquota de 0,38 para 2004, sem, portanto, instituir ou modificar a alíquota diferente da que o contribuinte vinha pagando. Poder-se dizer que existiria uma expectativa de diminuição da alíquota para 0,08, porém o dispositivo que previa esse percentual para 2004 foi revogado antes de efetivamente ser exigível, ou seja, antes do início do exercício financeiro de 2004. Cabe lembrar que esta Corte reiteradamente afasta a tese desse chamado direito adquirido a regime jurídico, hipótese que se aproxima a este caso. Segundo, porque não constato violação à segurança jurídica, princípio sustentador do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, na medida em que o contribuinte há muito já experimentava a incidência da alíquota de 0,38, pois não sofreu ruptura com a manutenção da alíquota de 0,38 durante o ano de 2004. Assim, se a prorrogação da contribuição não faz incidir o prazo nonagesimal, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, citado em 2666, da relatoria da ministra Ellen Grace, o AI 392574, agravo regimental, relator ministro Joaquim Barbosa, quando se poderia alegar expectativa de término do tributo, por maior razão não se deve reconhecer a incidência de término de cobrança, encerramento da cobrança do tributo. Por maior razão não se deve reconhecer a incidência de tal prazo quando havia essa expectativa de alíquota menor. Como visto, a emenda constitucional 42 manteve para o exercício financeiro de 2004, sem solução de continuidade, percentual que já fazia parte do cotidiano do contribuinte. Também cabe lembrar o julgamento da ADIM 4016, que, aliás, é citado no memorial da recorrida, no qual se discutiu se a Lei 15.747 de 2007 do Estado do Paraná, ao reduzir e extinguir descontos relativos ao pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, previstos anteriormente pela Lei Estadual do IPVA, poderia ter vigência e eficácia imediatas, a partir de sua publicação em 24 de dezembro de 2007, ou se teria de respeitar a regra constitucional da anterioridade tributária, prevista pelo artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição. Esta Corte decidiu que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada
a majoração de tributo em questão. Isso ficou expresso na emenda. A redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso o IPVA. Assim, do mesmo modo que a redução ou extinção do desconto não é considerada aumento do tributo para fins do que dispõe o princípio da anterioridade, a revogação do artigo que previa a alíquota de 0,08% para a CPMF no exercício de 2004 não implica aumento do percentual que já vinha sendo pago e cujo valor permaneceu o mesmo, ou seja, 0,38. Ante o exposto, dou provimento ao recurso. Esse é o meu voto. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu fiz umas anotações, mas citando basicamente os precedentes, farei juntar, porque eu acompanho Vossa Excelência na conclusão. Presidente, eu também acompanho Vossa Excelência, porque eu entendo que a emenda constitucional apenas prorrogou a vigência da CPMF cobrada a alíquota de 0,38% até 31 de dezembro de 2003, revogando, ao ser editada, a disposição ou a previsão contida na emenda constitucional 37, de redução da alíquota para 0,08% relativamente ao exercício 2004. A emenda 42, segundo entendo, apenas instituiu uma expectativa de direito, como Vossa Excelência bem assentou, em favor do constituinte, mas essa expectativa foi revogada pela emenda constitucional 42. Então, a meu ver, não houve nem instituição de tributo e muito menos a majoração da alíquota e, portanto, não houve ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Acompanho, portanto, integralmente Vossa Excelência. Ministro Sérgio Gal. Ministro Joaquim Barbosa. Acompanho. Os casos por isso. Senhor presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para divergir. Eu me pronuncio pelo desprovimento do RE e explico. Na redação da emenda constitucional 37, que era de 12 de junho de 2002, a alíquota para o ano de 2004 seria de 0,08%. Artigo 84, parágrafo 3º, 2 do ADCT. No último dia do ano de 2003, ou seja, no dia 31 de dezembro, sobreveio a emenda 42 e prorrogou, semanticamente, o prazo de vigência da alíquota de 0,38 até 31 de dezembro de 2007. Ou seja, impediu que no dia subsequente a alíquota fosse, tal como prevista na emenda 37, fosse de 0,08%. E eu digo o seguinte, a anterioridade mitigada existe, é admitida, para flexibilizar o princípio usual, o princípio da anterioridade ânua na cobrança de impostos. Justamente porque as contribuições, em geral, são cobradas para alcançar fins sociais urgentes, até chamado de extrafiscais. Por isso é que a Constituição permite que o prazo de cobrança ou o aumento de alíquotas possa vigorar apenas 90 dias depois da publicação do ato que promoveu a alteração no mundo jurídico. Também é certo que o Supremo admite a alteração do ADCT por emenda constitucional. Eu, pessoalmente, no plano doutrinário, entendo que não pode haver emenda para modificar o ADCT. O ADCT é todo ele uma cláusula pétrea. Ele foi produzido pelo Poder Constituinte, redundantemente dito originário, não é, para acudir a uma situação transicional, como uma espécie de trabalho de parto que já se consumou com a publicação da Constituição. Mas como o Supremo tem admitido a produção de emenda para alterar o ADCT, eu apenas faço o registro desta ressalva. Eu entendo que não é possível, mas adiro ao pensar majoritário da Corte. E volto ao tema para dizer que não é possível que, no apagar das luzes do ano anterior, haja uma alteração da alíquota programada para ser paga a partir do primeiro dia do ano seguinte.
aumentando-se de 0,8% para 0,38%. Entendo que não importa se todos já pagavam 0,38% no dia anterior. O certo é que no dia seguinte já se sabia que a alíquota cairia, diminuiria para 0,8%, porque havia regra jurídica determinando essa redução. Então, entendo que, em verdade, a CPMF foi prorrogada, mas a alíquota foi majorada. Isso causou surpresa aos contribuintes, feriu, portanto, o princípio da não surpresa, o princípio da anterioridade nonagesimal resultou também violado e pelos próprios fundamentos do acórdão recorrido, que eu tenho aqui quase que praticamente na íntegra, eu estou desprovendo o RE pedindo vênia ao ministro relator e os demais colegas que seguiram Sua Excelência. Ministro Peluso. Presidente, eu peço vênia ao ministro Carlos Brito, acompanho Vossa Excelência por uma única razão. A norma do artigo 84, parágrafo 3º, inciso 2, introduzido, a redação introduzida pela emenda constitucional número 37, nunca vigorou, não incidiu, de modo que nenhum contribuinte pagou a contribuição por alíquota menor. De modo que, tendo sido revogada essa norma antes que ela fosse aplicável a qualquer situação concreta, não se pode, a não ser por metáfora, falar que houve, ou por crítica metajurídica, de que tenha havido aumento de imposto. O tributo era o mesmo, a alíquota era a mesma, e não houve interregno nenhum que separasse valores diferentes da mesma alíquota. Razão por que eu peço vênia mais uma vez para acompanhar inteiramente o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, também eu peço vênia ao ministro Carlos Brito para acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência, porque entendo que outra não é a situação nestes autos, que é a de simples prorrogação de uma alíquota já praticada. Ao contribuinte, como essa Corte já extensamente referiu, não apoia nenhum direito líquido e certo à alíquota menor anteriormente prevista, o que se poderia falar, no máximo, uma expectativa de direito. O regime tributário, como diz a melhor doutrina e a jurisprudência dessa Casa, o regime tributário se define pela lei vigente à data da ocorrência do fato gerador. E, no caso, antes da ocorrência de qualquer fato tributável, ou seja, de qualquer movimentação financeira sobre a qual incidisse a alíquota, definiu-se uma prorrogação da alíquota até então vigente. Não houve majoração de alíquota, não houve criação de novo tributo e, portanto, não há necessidade de respeito à noventena. Diferente seria se a alíquota tivesse vigorado por um dia que fosse ao índice de 0,08%. Não foi o que aconteceu, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Agora. Presidente, voltamos a discutir a dupla anterioridade. A anterioridade, que eu diria normal, segundo a qual um tributo não pode ser cobrado no mesmo ano em que criado ou modificado, e a nonagesimal, que implica agora, no tocante aos tributos em geral, o afastamento da exigibilidade antes de decorrido o prazo de 90 dias. Presidente, o que houve em meado do ano de 2002 deu-se aos cidadãos em geral, porque quase todos se tornaram contribuintes desse famigerado tributo, CPMF, um alento quanto à mitigação do tributo. A emenda constitucional número 37 previu que a alíquota seria de 38 centésimos por cento nos exercícios financeiros de 2002 e 2003 e que passaria a ser de 8 centésimos por cento no exercício financeiro 2004. Abro um parênteses, presidente.
em certo romance, ao término desse romance, O Inverno da Nossa Desesperança, de John Steinbeck, tem-se um fecho segundo o qual, quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que se ela jamais houvesse brilhado. O que ocorreu, então, e já foi ressaltado pelo ministro Carlos Aires Brito, no apagar das luzes de 2003, ou seja, exatamente no dia 31 de dezembro de 2003, veio à baila a publicação da emenda constitucional número 42. E aí, evidentemente, a pressa em se veicular essa emenda constitucional, procedendo-se em um dia praticamente morto, que é o último dia do ano, teve um objetivo drástico, um objetivo pernicioso para os contribuintes. A cobrança, não como previsto no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 3º da emenda constitucional número 37 de 2002, da contribuição à alíquota de 8 centésimos, mais a cobrança considerada a alíquota de 38 centésimos por cento. Presidente, é uma tradicional noção que nos vem do direito civil de que o termo inicial suspende a exigibilidade do direito, mas não a aquisição do direito. O Código 2002 repetiu essa regra mediante preceito que está no artigo 131. Indaga-se, considerado o objetivo da anterioridade, ter-se-ia aqui ou não o móvel dessa mesma anterioridade, que visa evitar, como ressaltado pelo advogado da recorrida, visa evitar surpresas. Qual era a programação dos cidadãos em geral, tendo em conta o ano que se avizinhava, o ano de 2004, pagar a contribuição, a alíquota de 38 centésimos por cento, ou pagar a contribuição, a alíquota de 8 centésimos por cento? Não preciso responder. Evidentemente, todos acreditaram no Estado legislador, e na seriedade de propósito, tendo em conta a previsão da alíquota em uma percentagem menor, na percentagem de 8 centésimos por cento. Mas a sociedade brasileira tem que viver à base de solavancos, à base de sobressaltos. E aí, de uma hora para outra, introduziu-se no cenário normativo constitucional uma mudança substancial. Prorrogando? Não se prorrogou. Aqui não estamos a discutir prorrogação. Alterando-se um direito, como eu disse, que tinha ficado submetido a um termo inicial. Quando todos imaginavam que passariam a recorrer a 1º de janeiro, a partir de 1º de janeiro de 2004, a alíquota na base de 8 centésimos, viram-se compelidos a recolher a base de 38 centésimos. Mais uma vez indago para meu governo apenas, presidente,
Houve ou não houve aqui uma mudança substancial? A alteração de 8 centésimos% para 38 centésimos% não resulta em mudança substancial que a anterioridade nonagesimal visa evitar? Presidente, se não aplicarmos nessa situação concreta o princípio da anterioridade, não sei quando aplicaremos em se tratando de uma situação concreta que revele modificação, como eu disse, substancial da alíquota. O tributo que vigorava à razão de 38 centésimos e que passaria a viger à razão de 8 centésimos foi no apagar das luzes do ano de 2004, majorado na substância para 38 centésimos. O preceito que cuida da anterioridade versa criação e modificação de tributo. Dizer-se que aqui não houve modificação, dizer-se que aqui houve simples prorrogação, quando já se poderia, inclusive, considerado o Instituto do termo inicial cogitasse de direito integrado ao patrimônio dos cidadãos em geral? O passo, presidente, daqueles que concluem pela simples prorrogação é demasiadamente largo. Peço vênia a Vossa Excelência e aos colegas que o acompanharam para seguir, a meu ver, os passos garantistas do ministro Carlos Aires Brito. Ministro Nascimento. Senhor presidente, tenho tido a oportunidade de acentuar nesse tribunal, e já o fiz por mais de uma vez, que os desvios inconstitucionais do Estado no exercício do seu poder de tributar geram, na ilegitimidade desse comportamento do aparelho governamental, efeitos perversos que, projetando-se nas relações jurídico-fiscais mantidas com os contribuintes, deformam os princípios que estruturam a ordem jurídica, subvertem as finalidades do sistema normativo e comprometem a integridade e a supremacia da própria Constituição da República. O exercício do poder tributário pelo Estado submete-se por inteiro aos modelos jurídicos positivados no texto constitucional, que institui, em favor dos contribuintes, decisivas limitações à competência estatal para impor e exigir coativamente as diversas espécies tributárias existentes. O fundamento do poder de tributar reside, em essência, no dever jurídico de estrita fidelidade dos entes tributantes ao que imperativamente dispõe a Constituição da República. As relações de direito tributário, desse modo, não podem ser invocadas pelo poder público como um vínculo de permanente e odiosa sujeição do contribuinte às pretensões, muitas vezes arbitrárias, do poder público. O princípio da anterioridade da lei tributária, cuide-se da anterioridade comum, cuide-se da denominada anterioridade nonagesimal, que eu prefiro denominar de anterioridade especial, mas, enfim, o princípio da anterioridade da lei tributária, além de constituir limitação ao poder impositivo do Estado, representa um dos direitos fundamentais mais relevantes reconhecidos pela Constituição da República ao universo dos contribuintes. Tão importante que esse caráter de direito fundamental foi reconhecido por este plenário quando do julgamento da DIN 939,
que, pela primeira vez, em sede de fiscalização abstrata, declarou a inconstitucionalidade parcial de uma emenda à Constituição e que havia instituído, com evidente transgressão ao postulado da anterioridade e ao princípio da federação, o IPMF, o Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras. Não posso desconhecer, senhor presidente, que o princípio da anterioridade reflete em seus aspectos essenciais uma das expressões fundamentais em que se apoiam os direitos básicos proclamados em favor dos contribuintes. E o respeito incondicional aos princípios constitucionais evidencia-se como um dever inderrogável do poder público. A ofensa do Estado a tais postulados, que desempenham, enquanto categorias fundamentais que são, um papel subordinante na própria configuração dos direitos individuais ou coletivos, introduz um perigoso fator de desequilíbrio sistêmico e rompe por completo a harmonia que deve presidir as relações sempre tão estruturalmente desiguais entre as pessoas e, em particular, os contribuintes de um lado e o Estado de outro. O fato é que os princípios constitucionais tributários, entre os quais o da anterioridade, sobre representarem importante conquista político-jurídica dos contribuintes, traduzem expressão fundamental dos direitos outorgados pelo ordenamento constitucional aos sujeitos passivos das obrigações fiscais. E desde que existem tais princípios para impor limitações ao poder de tributar, esses postulados têm por destinatário exclusivo o poder estatal, que se submete, quaisquer que sejam os contribuintes, à imperatividade de suas restrições. A eficácia do princípio da anterioridade não pode ser comprometida não apenas por normas de caráter infraconstitucional, mas também por emendas à Constituição emanadas do Congresso Nacional no exercício de uma função reformadora. De uma função reformadora que encontra limitações estabelecidas pela Assembleia Nacional Constituinte no próprio texto da Constituição. Limitações formais, limitações circunstanciais e limitações materiais, dentre as quais aquelas catalogadas no parágrafo 4º do artigo 60 do texto constitucional. E o Supremo Tribunal Federal afirmou, a partir do julgamento da DIN 939 do Distrito Federal, afirmou que as emendas constitucionais também elas são inteiramente passíveis de controle jurisdicional, inclusive de fiscalização abstrata por parte desta Suprema Corte. Eu também tenho, com toda a vênia, Vossa Excelência, senhor presidente, e também os eminentes ministros que o acompanham, tenho que, no caso, tal como já o revelaram os eminentes ministros Carlos Brito e Marco Aurélio, tenho que se registrou na espécie claramente uma majoração, não é? Pois não? Se sido promulgada a emenda 42, qual seria a alíquota no ano de 2004? Nenhuma dúvida. Exatamente. Houve modificação substancial. Não, mas claro, mas é por isso que nós estamos discutindo, porque claro que se houvesse... Mas se cola também a modificação, não apenas a criação, como está no texto constitucional, se cola a anterioridade. Por isso, senhor presidente, eu, acolhendo as razões expostas pelos votos divergentes, eu peço vênia a Vossa Excelência e a todos os eminentes ministros desta Corte que o acompanham para votar no sentido, em sentido diverso, por entender transgredida, no caso, essa prerrogativa
constitucional que a Lei Fundamental da República estabelece em favor dos contribuintes em geral. Portanto, proclamo o resultado. Deu-se provimento ao recurso extraordinário. Temos o voto do relator. Vencidos os ministros Carlos Brito, Marco Aurélio e Celso de Mello, que lhe negavam provimento. Senhores ministros, eu chamo a julgamento acho que isso aqui vai dar confusão. Ellen Grace, reclamações, que é 541, 6856. Imagino que sejam temas idênticos. 6856 é idêntica, presidente. 6541. 6541 e 6856. São idênticos. Podemos chamar, né? Chamada do Ministério Público do Estado de São Paulo, chamada Tribunal de Justiça. Me disse aqui da polêmica e vou fechar as 6. Mesmo erro. Eu quero... Só essa questão da prevenção que eu queria examinar. Isso, porém... Tem a palavra, presidente? Com a palavra. Eu creio que posso resumir ambos os casos pela leitura da ementa que preparei e a peculiaridade para a qual chamo a atenção dos colegas é a seguinte. Inicialmente, entendo que o Ministério Público do Estado de São Paulo, que foi quem propôs ambas as reclamações, não possui legitimidade para propor originariamente reclamação perante esta Corte, pois incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 46 da Lei Complementar 75/93. A citação que extrai da reclamação 4.453 de minha própria relatoria. No entanto, nestes casos, a ilegitimidade ativa foi corrigida pelo Procurador-Geral da República, que ratificou a petição inicial e assumiu a iniciativa da demanda. Portanto, fica afastado esse óbice. No caso em tela, senhor presidente, o juiz de direito da Vara de Execuções Criminais de São Paulo, reconhecendo a ocorrência de falta grave na conduta do sentenciado, declarou perdidos os dias remidos nos termos do artigo 127 da LEP. Ao julgar o agravo em execução interposto pela defesa do reeducando, a 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste caso, em 31 de julho de 2008, deu provimento parcial ao recurso para restabelecer os dias remidos. O julgamento do agravo ocorreu em data posterior à edição da súmula vinculante número 9, como inclusive foi expressamente reconhecido pela Corte local. O fundamento, consoante o qual o enunciado da referida súmula não seria vinculante em razão da data da decisão do juiz das execuções penais ter sido anterior à sua publicação, não se mostra correto, porque o Tribunal de Justiça, este sim, deveria ter obedecido à orientação contida na súmula. Com efeito, a tese de que o julgamento dos recursos interpostos contra decisões proferidas antes da edição da súmula não deve obrigatoriamente observar o enunciado sumular, após a sua publicação na imprensa oficial, não se mostra em consonância com o disposto no artigo 103-A caput da Constituição Federal, que impõe o efeito vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário a partir da publicação da súmula.
Desse modo, o acórdão do TJ do Estado de São Paulo, proferido em 31 de julho de 2008, ao não considerar recepcionada a regra do artigo 127 da LEP, afrontou a súmula vinculante número 9. Além disso, o referido acórdão também violou o enunciado na súmula número 10, eis que a 7ª Câmara Criminal, órgão fracionário do TJ São Paulo, afastou a incidência do artigo 127 sob fundamento de que tal dispositivo afronta princípios constitucionais. Ante o exposto, defiro a admissão, é essa a minha conclusão, a admissão do senhor Procurador-Geral da República como autor da demanda e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão da 7ª Câmara Criminal do TJ de São Paulo, que restabeleceu os dias remidos do reeducando. É esse o meu voto, senhor presidente. Chacam. De acordo. Ministro Sérgio. O precedente dessa. Tem súmula. Ah, sim. Súmula 10, né? É a súmula, 9. E a súmula vinculante? súmula 9. Mas não é falta. Dois casos você está julgando, são os dois. 2 casos. Estamos aplicando as duas súmulas, não é? A 9 e a 10. E aquela que falta, que se refere à perda dos dias remidos, tal como nós aprovamos, me parece que não exclui o juízo de proporcionalidade da falta. Ou seja, a falta grave comporta graduação pelo juízo da execução. De sorte que não é simplesmente por se enquadrar uma falta do preso como grave que se vai estornar, de uma vez por todas, todos os dias remidos, todos os dias contabilizados em favor do preso. É possível que o juízo da execução penal faça um juízo de proporcionalidade, faça um juízo de graduação da falta. Então, nessa medida, eu também acompanho a relatora. Ministro Joaquim Barbosa já votou. Ministro Está de acordo? também, ministro Mataré. Ministra relatora, as duas decisões que teriam inobservado o verbete são posteriores ao verbete? Sim, as decisões do TJ São Paulo e a alegação do TJ é que não precisaria respeitar a súmula, porque a decisão de primeira instância, esta sim, foi anterior à súmula. Mas a do tribunal, não. Posterior. Posterior. Presidente, em primeiro lugar, reconheço a capacidade de estar no Supremo e a capacidade postulatória do Ministério Público Estadual. E o faço distinguindo a atividade como autor, e aqui ele veio a juízo como requerente da reclamação, da atividade desenvolvida como fiscal da lei. Como fiscal da lei, apenas o Procurador-Geral da República tem assento no Supremo, podendo haver a delegação da atuação aos subprocuradores, né? Entendo que não se faz presente a necessidade de o Ministério Público Federal substituir-se ao Ministério Público do Estado. E adoto essa ótica a partir, inclusive, do que é previsto na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no artigo 25, inciso 10 dessa lei orgânica. Em se tratando de processo que é deslocado de um patamar para outro do judiciário, mediante recurso, não se tem, por exemplo, uma corrida de revezamento, não podendo o Ministério Público chegar aos tribunais que estão em Brasília, o Ministério Público Estadual. Então, consigno esse dado para ser coerente com o que eu sempre sustentei no plenário a respeito da distinção do papel como autor e do papel como fiscal da lei. No mais, acompanho a ministra relatora. O fato de a decisão do juízo
ter sido prolatada em data anterior ao verbete que se diz inobservado, não conduz à improcedência da reclamação, porque aqui nós estamos a apreciar não o ato do juízo, mas o ato do tribunal. Do tribunal no que, não sei se reformou ou confirmou a decisão. O que existe, e a decisão primeira, pouco importando se alvo de reforma ou de confirmação, foi substituída, é o pronunciamento do tribunal. E quando esse pronunciamento veio à baila, nós já tínhamos o verbete número 9. Acompanho Sua Excelência, portanto, julgando procedente, ou procedentes, já que são dois, né, os pedidos formulados. Marco Aurélio, em relação à legitimidade, não sei se ela foi posta em questão no caso. Não. Não chegou a ser posta. Não, o Ministério Público é que se pronunciou e a ministra relatora aferiu, né? E não, o Ministério Público Estadual não pode interpor recurso extraordinário. Teria que chamar o Procurador-Geral da República para ficar em todos os estados brasileiros. É que nas manifestações, e a ministra relatora, no início do voto, muito cuidadosa, colocou essa matéria, nas manifestações, o procurador articulou a ilegitimidade do Ministério Público Estadual, mas disse que, de qualquer forma, ficava prejudicada essa ilegitimidade porque subscrevia a reclamação. Bom, mas eu estou... Isso eu mesmo. Senhor presidente, eu também tenho algumas reservas quanto a não reconhecer a legitimidade do Ministério Público Estadual para formular originariamente perante o Supremo Tribunal Federal reclamação, especialmente se se tratar de decisão ou de ato administrativo que tenham ocorrido na esfera de atuação do MP local. Muitas vezes pode ocorrer até mesmo desvios de interpretação entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, e o MP estadual ficaria, então, privado do acesso, não é, ao Supremo Tribunal Federal no desempenho de funções institucionais que lhe pertencem por força da própria Constituição e da própria legislação existente. Isso seria, de certa maneira, condicionar a atuação processual do MP local no Supremo Tribunal Federal a uma prévia aquiescência do eminente chefe do Ministério Público da União, do eminente senhor Procurador-Geral da República. Portanto, quanto a esse aspecto, eu partilho da mesma preocupação revelada pelo ministro Marco Aurélio. Não é? Mas eu tenho a impressão de que esta não é, e o ministro Peluso também demonstrou estar, enfim, preocupado com essa orientação. Mas, de qualquer maneira, essa não é uma questão que está sendo posta em discussão aqui. Não, foi posta pelo Ministério Público como preliminar. Ilegitimidade do Ministério Público Estadual. Não, acho que não há. Só que no parecer, de imediato, ele assumiu a paternidade das reclamações. Nada impede que o eminente Procurador-Geral da República assuma determinada posição processual em certa causa, mas eu não posso afastar o reconhecimento de que o Ministério Público Estadual dispõe de legitimação para comparecer perante o Supremo Tribunal Federal e aqui ajuizar em sede originária medidas processuais pertinentes, tais como a reclamação em situações em que, por exemplo, se evidencie, como aqui se evidenciou, uma clara transgressão ao enunciado da súmula vinculante número 9. Ministro Celso, só em atenção a Vossa Excelência, eu vou referir a reclamação 4.453, julgada em 26 de março desse ano, em que o tribunal afirmou que ao Procurador-Geral da República incumbe exercer as funções, exclusivamente exercer as funções do Ministério Público em reclamação. Mas eu tenho a impressão, não sei, não me lembro, não se cuidava de atuação do MP do trabalho? Não, era... Porque aí é diferente, porque o eminente Procurador-Geral da República é chefe do Ministério Público da União. Vou verificar isso. Não é? Se esse era Ministério Público do Trabalho. Mas, de qualquer forma, a
ainda que Muito houvesse embora no irregularidade. passado, ministro, apenas para trazer a história, né, um certo procurador-geral da República tenha assumido o papel de dirimir conflito entre o Ministério Público Federal e Estadual. Que muitas vezes ocorre, nós temos verificado isso, abordagens interpretativas diversas, que muitas vezes podem até antagonizar o MP federal ao MP estadual a respeito de determinadas teses. Excelência atuou não no âmbito do direito eclesiástico. Sim. Do MP do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Trabalho, Aqueles casos exatamente referentes à competência da Justiça. E sobre esse aspecto, eu acompanhei, inclusive tem, acho que, declaração de voto, não é? Voto vogal, porque entendo que aí sim, tratando-se de um órgão vinculado e estruturado constitucionalmente eu diria, na ambiência do MP da União, e sendo, por força da Constituição, chefe do MP da União, o eminente Procurador-Geral da República, entendo que, nesse caso, a situação muda de figura. Mas eu me lembro que... De fato, a questão foi MP do tratada Trabalho. com E eu me lembro relação que ao eu MP do fiz uma Trabalho. ressalva no meu voto, enfatizando exatamente o aspecto de que o MP dos Estados-membros tem E a sim. legitimidade. Sim. Mas, de qualquer maneira, não era a questão que também não é. se discutia. Não. É? Apenas eu fiz essa observação de passagem. Mas eu acompanho a eminente ministra relatora, senhor presidente, quanto à procedência da presente reclamação. E eu vou retirar do voto essa Portanto, julgada procedentes as reclamações. Temos o voto da Quero. eminente relatora. Ministra Carmen Lúcia. Agravo regimental no recurso extraordinário 451018, 466134, 473031, 474, 494, 505, 805. E também os embargos de declaração no recurso extraordinário 506751 e 514, 203. Não, os embargos são... Por favor, então, só os agravos. São agravos contra decisão do plenário, presidente. Estou negando provimento. Você não está conhecendo. É aquela matéria ainda previdenciária. Portanto, agravo regimental contra a decisão do plenário. É isso? Hein? Os embargos, posso falar? 96. Portanto, não conhecidos os agravos. Não conhecidos os Não agravos. conhecidos os agravos. Os embargos... Sim. Embargos de declaração no recurso extraordinário 15671 e 514. Aqui é para rediscutir matéria, não há omissão nem obscuridade, portanto, estou rejeitando. Rejeitando porque não há omissão, nem obscuridade, nem Rejeita os contradição. embargos. Rejeitados os embargos de decisão. Ministro César Peluso. 283, pode virar, pode virar todos. Embargos de divergência nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumentos 624, 655. Embargos de divergência no agravo regimental, no agravo de instrumento 663, 682. E embargos de divergência no agravo regimental, no agravo de instrumento 735, 576. Presidente, eu não estou conhecendo nenhum deles que são contra acordos do plenário. Embargo de divergência contra acordo do O ministro plenário. relator não conhece os embargos, decisão unânime. Ainda outro do ministro
Peluso, embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento 463 e 569. Também não conheço, senhor presidente, por falta de depósito da multa. Embargos declaratórios? Embargos de divergência no... Embargo de divergência. Não conhece. Não conheço. Conheci decisão. Embargos de divergência nos embargos declaratórios no recurso extraordinário 425015, da relatoria também do ministro César Peluso. Qual é o número, senhor presidente? É o 425015. Não conheço por falta de preparo. Não conhece por falta de preparo. Ministro Marco Aurélio. Sim. Agravo regimental na petição... Não é aquele caso de... Bom, agravo regimental na petição 3.910, agravante União, agravado Ministério Público Federal, FUNAI. É, Foi aquele que presidente. deu aquela discussão. Eu não sei quem pediu. Houve um pedido de vista, eu acho que do ministro Brito, numa... Eu, no caso, assentei que não teríamos a competência do Supremo, por não haver na espécie um conflito federativo. E daí o agravo, né? Eu estou me reportando à decisão proferida, citando como precedente a solução dada à questão de ordem na ação civil originária 1006 de Roraima, né? E negando provimento ao agravo. Pedindo vista do processo. O ministro Brito pede vista, portanto, aguardam os demais. E aqui seria aquela situação, ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, a União e a Fundação Nacional do Índio contra particular. Para que esse correria? É ruim. Ministro Marco Aurélio, embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração no recurso extraordinário 209.847. Embargante João Carlos Gonçalves da Rocha, embargado União. Presidente, nós não temos, presidente, omissão, obscuridade ou contradição na espécie. Tenho um voto circunstanciado sobre a matéria e estou desprovendo o recurso. O relator está rejeitando, né, os embargos. Decisão unânime. Administrativo do Ministério que eu tenho pedido. Esse é o 209.847, né? Ministro Celso de Mello, agravo regimental na reclamação 6757, agravante município de Santarém, agravado presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, agravo regimental 5926, agravante Lírio Zonta, agravado Superior Tribunal de Justiça. Presidente, eu pedi a Vossa Excelência que chamasse a ordem só para nós não perdermos a sintonia, né? Os embargos declaratórios 209.847, que nós acabamos de apregoar. Nos embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no recurso extraordinário 209.847. Como temos na nomenclatura, são os segundos embargos declaratórios. Sim. Sem que tenha ocorrido vício com a decisão dos primeiros. Por isso é que, ao invés do desprovimento, eu não conheço desses segundos declaratórios. Vossa Excelência não conhece. Não, portanto, é só para retificar a conclusão. Portanto, não conhecidos os embargos de declaração. Prossigo. O retorno do ministro. Pois não, senhor presidente, quanto ao agravo regimental da reclamação 6757, eu nego o provimento a ele, observando que fiz incidir no caso a súmula 734, que diz que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É o caso que se registra na espécie. Por isso, eu nego o provimento e ressalto que o eminente Procurador-Geral da República também se pronunciou nesse mesmo sentido. Quanto
Ao outro agravo regimental na reclamação 5926 de Santa Catarina, também nego o provimento ao recurso, senhor presidente, porque os paradigmas invocados dizem respeito tão somente a processos de índole subjetiva, nos quais a parte reclamante não interveio. Então, na linha da jurisprudência, eu também nego o provimento. Em relação aos três, presidente. Portanto, nego provimento em relação às duas reclamações que Vossa Excelência apregoou. E em relação ao agravo regimental no Mandado de Segurança 27498. Também nego o provimento, senhor presidente. Por quê? Porque, na verdade, o ato realmente impugnado é um ato emanado de autoridade vinculada ao INCRA. A doutora Procuradoria-Geral da República, também apreciando este recurso de agravo, opinou por seu improvimento, consideradas as próprias razões por mim indicadas na decisão que proferi. Por isso é que eu, não conhecido o mandado de segurança, determinei o encaminhamento dos autos ao magistrado federal de primeira instância, competente para julgar mandado de segurança contra agentes federais vinculados a autarquias federais. Eu nego o provimento também, senhor presidente. Ministro Eros Grau, embargos de declaração nos embargos de declaração do Mandado de Segurança 23191. Senhor presidente, Vossa Excelência teria que proclamar o resultado? Ou consultar os senhores ministros? Portanto, desprovidos os agravos regimentais. Os três, não é? Os três agravos regimentais. Obrigado. Ministro Eros Grau. Hoje é 25, né? Eu estou rejeitando os embargos, mera tentativa de rediscussão do mérito da causa. E seria a reiteração dos embargos anteriores? É que aí nós, há pouco, nós chamamos a ordem o processo para não conhecer. São os segundos já declaratórios. Tá bem? Melhor não conhecer, né? Só para ficar harmônico, né? Portanto, não conhecidos dos embargos de declaração. Sérgio Grau, embargo de declaração no agravo regimental na petição 4.071, embargante Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, embargado Ministro de Estado da Integração Nacional. Qual é o número, perdão? Embargo de declaração no agravo regimental na petição 4.071. Sim. Senhor presidente, eu estou também rejeitando, nesse caso, aqui se trata meramente de pretender-se infringir o julgado. Eu estou rejeitando. Aqui são embargos originários. Portanto, rejeitados os embargos de decisão. Agravo regimental na reclamação 4.410 da relatoria do ministro Eros Grau. Agravante agropecuária Champlan, limitada, agravado Superior Tribunal de Justiça. Aqui é matéria relacionada a uma discussão quanto a limites, títulos de domínio no Estado, na limitação do Estado de Tocantins. Na verdade, a reclamação carece da identidade e similitude de objetivo, de objeto. Eu estou negando o provimento ao agravo regimental. Está desprovendo? Nego o provimento. Negado o provimento ao agravo de decisão unânime. Ricardo Lewandowski, agravo regimental na reclamação 6.026, agravante Álvaro Zafalon e outro, agravado Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Senhor presidente, aqui é uma suposta afronta à DI 1662 de São Paulo. Eu estou assentando que a ausência de identidade material entre o paradigma e a decisão supostamente afrontada, estou negando o provimento ao agravo. Negado o provimento ao agravo de decisão unânime. Ministro Ricardo Lewandowski, agravo regimental na reclamação 5.510, agravante José Monteiro e Zoraide Isabel Monteiro, agravado Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui, senhor presidente, também o acórdão reclamado não enfrentou a questão da incidência da TR sobre o contrato, enfim, aludido. A questão suscitada no presente agravo foi analisada em outra ação específica, na qual se reconheceu a legalidade da incidência da TR como índice de atualização e não no acórdão tido como reclamado.
eu estou assentando que não houve ofensa ao decidido por esta Corte nos autos da DI 493 do Distrito Federal. Estou sugerindo o desprovimento do agravo. Deixa provido o agravo da decisão. Né? Agravo regimental na petição 4.556 da relatoria do ministro Eros Grau. Agravante Instituto Brasileiro de Defesa de Lojistas de Shopping Centers. Agravado Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, eu estou negando o provimento do agravo regimental. Aqui eu digo, o rito estabelecido na Lei 11.417 para edição, revisão e cancelamento denunciado de súmula não prevê impugnação mediante recurso extraordinário. Eu nego o provimento do agravo. Negado o provimento ao agravo de decisão, né? Ministro Peluso, agravo regimental na petição 3421. Agravante Eliseu Barroso de Carvalho Moura, série de requeridos. Senhor presidente, prerrogativa de foro para ex-deputado. Estou negando o provimento e determinando a imediata baixa dos autos. Sim. Negado o provimento e determinada a imediata baixa dos autos. Agravo regimental no recurso extraordinário 441328, eixo da relatoria do ministro Marco Aurélio. Agravante Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis, Sinduscom, agravado município de Florianópolis. Presidente, intervenção de terceiro, indeferimento, recurso extraordinário, julgamento conjunto, relatores diversos, inviabilidade, né? Foi o que eu assentei. Sustento o agravante ter direito a ingressar na relação processual na qualidade de assistente, para assegurar a defesa dos direitos e interesses da categoria, conforme dispõe o artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal. Aduz que a causa envolve a discussão de matéria de interesse geral de toda a categoria econômica representada pelo Sinduscom, pois diz respeito à possibilidade de edificação em terrenos da orla marítima da região, questionando disposição transitória da Constituição violadora do princípio da autonomia municipal. Evoca a decisão de minha lavra no 157.234, evocação que não me sensibilizou. É o relatório. Presidente, sob o ângulo do interesse de agir, o agravante o tem porquanto a decisão proferida por mim se mostrou contrária, né, ao que é por ele sustentado, ou seja, ele sofreu com essa decisão gravame. Por isso eu admito o agravo, conheço do agravo. No mérito, reafirmo que consignado trata-se de processo objetivo presente a construção jurisprudencial de cabimento do extraordinário. O processo é um processo objetivo, é controle concentrado de constitucionalidade examinado pela Corte de origem, né? Então, deve-se observar analogicamente a Lei 9868, de 10 de dezembro de 1999, potencializada na espécie por estar-se em sede extraordinária. O cuidado deve ser maior na observância do artigo 7º, que revela que o relator poderá, mediante decisão irrecorrível, né, admitir terceiro no processo objetivo, né? Logo, cumpre ao relator, considerado o processo objetivo versando em constitucionalidade de ato normativo abstrato autônomo, definir, não mediante despacho, que aqui não é um despacho, mas por meio de decisão irrecorrível, interlocutória, a admissão ou não de terceiro. Vale frisar que o sindicato não pretendeu a integração ao processo quando este tramitava lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, vindo a formular pleito em tal sentido somente agora perante o Supremo em sede extraordinária. Eu estou desprovendo o agravo. Desprovido o agravo, decisão unânime. Retiro de pauta, senhores ministros, o recurso extraordinário 574.167, da relatoria do ministro Carlos Brito, o recurso extraordinário 460.709, da relatoria do ministro Marco Aurélio, e o agravo regimental na reclamação 5.083, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Senhores ministros, antes de encerrar, eu registro que esta é a última sessão em que o doutor Antônio Fernando
de Souza atua perante esta Corte na condição de Procurador-Geral da República. Em nome desta Casa, meu próprio manifesto os agradecimentos à Sua Excelência pela desenvoltura com que exerceu tão relevante mistério, fazendo sempre com elegância, serenidade, equilíbrio e descortino. Estou certo de que todo o Judiciário o aplaude e continuará contando com a sua conhecida firmeza em garantir o direito e a justiça. Senhor presidente, Senhor presidente. permite? Sim, eu desejava, inclusive, fazer... É impossível não falar. falar algumas palavras a respeito também, senhor presidente. Como Vossa Excelência salientou, essa é a última sessão de que participa perante o plenário do Supremo Tribunal Federal, como Procurador-Geral da República e chefe do Ministério Público da União, o eminente doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Também, como Vossa Excelência, senhor presidente, desejo registrar esse evento, pois é justo que se reconheça a atuação independente, qualificada e serena do eminente senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando, que exerceu a chefia do Ministério Público da União com dignidade, com talento e com grande competência. Na realidade, o doutor Antônio Fernando, ao agir como o fez ao longo dos seus 2 biênios constitucionais, revelou nessa condição de Procurador-Geral da República aquilo que realmente significa para a vida do país e a de seus cidadãos, bem assim para a preservação da integridade do regime democrático e das instituições da República, a prática responsável e independente das altíssimas funções institucionais do Ministério Público. Ninguém desconhece, senhor presidente, que com a reconstrução da ordem constitucional em nosso país, emergiu o Ministério Público sob o signo da legitimidade democrática. Ampliaram-se-lhe as atribuições, dilatou-se-lhe a competência, reformulou-se-lhe a fisionomia institucional, conferiram-se-lhe os meios necessários à consecução de sua destinação constitucional. Atendeu-se, finalmente, senhor presidente, a uma antiga reivindicação da própria sociedade civil. A Constituição da República conferiu, todos sabemos, uma posição de inquestionável eminência político-jurídica ao Ministério Público e deferiu-lhe os meios e instrumentos necessários à plena realização de suas elevadas finalidades institucionais. O doutor Antônio Fernando soube permanecer fiel à realização dos altos objetivos que conferem ao Ministério Público uma condição singular na estrutura e organização do poder. Sabemos todos, senhor presidente, que regimes autocráticos, que governantes ímprobos e que cidadãos corruptos temem um Ministério Público independente, pois o Ministério Público, longe de curvar-se aos desígnios dos detentores do poder, tanto do poder político quanto do poder econômico, tem a percepção superior de que somente a ordem democrática e o respeito às leis da República revelam-se dignos de serem protegidos por sua atuação institucional. É preciso, portanto, senhor presidente, não desconsiderar as lições da história e reconhecer que um Ministério Público independente e consciente de sua missão histórica e do papel institucional que lhe cabe desempenhar em plenitude no seio de uma sociedade aberta e democrática, constitui a certeza e a garantia da intangibilidade dos direitos, da ampliação do espaço das liberdades públicas e do prevalecimento da supremacia do interesse social.
especialmente em um país como o nosso, em que ainda, infelizmente, lamentavelmente, se evidenciam relações antagônicas e conflituosas que tendem a patrimonializar a coisa pública, confundindo-a com a esfera privada de terceiros, ou que submetem pessoas indefesas ao arbítrio de autoridades que se supõem onipotentes, vilipendiando os direitos das vítimas, ou ainda que expõem essa massa enorme de explorados e despossuídos à avidez predatória daqueles que criminosamente desprezam, com insensível desrespeito às leis, à consciência moral, à solidariedade social e à Constituição, os valores básicos sobre os quais se funda qualquer sociedade digna, justa e fraterna. Com um Ministério Público forte, e independente, consciente da alta responsabilidade institucional que lhe foi outorgada pela vontade soberana do povo, reunido em Assembleia Nacional Constituinte. Eis, senhor presidente, o significativo legado que o eminente Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando, deixa a essa grande instituição da República, pois, insista-se, o Ministério Público representa o órgão especialmente incumbido de impedir que o abuso de poder, que a prepotência dos governantes, que o desrespeito às liberdades fundamentais, que a transgressão ao princípio da moralidade administrativa e que a ofensa aos postulados que informam o Estado democrático de direito culminem por gerar inadmissíveis retrocessos, de todo incompatíveis com o espírito republicano, com a nossa fé depositada na supremacia da Constituição e das leis desse país e a prática legítima do regime democrático. Por tudo isso, senhor presidente, por tudo isso que venho de referir, é que desejo saudar por sua importantíssima atuação e pelo exemplo que lega a todos, atuando como Procurador-Geral da República. É por isso que desejo saudar o eminente senhor Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, dizendo a sua excelência da honra e do privilégio de havê-lo tido nesta Suprema Corte como chefe do Ministério Público da União. Apresento a Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral, Dr. Antônio Fernando, os melhores votos de felicidade plena e de continuado êxito em sua atuação como membro, repito, de uma das mais respeitadas instituições da República, que é o Ministério Público. Todas as precedentes. Muito embora o nosso decano já tenha expressado pela Corte tudo aquilo que nós gostaríamos de dizer, de minha parte, como ex-colega de Ministério Público do nosso homenageado, doutor Antônio Fernando, eu não posso me furtar também acrescentar uma palavra, apenas para referir que Sua Excelência deixa nessa grande instituição uma marca indelével. Ele ali representou a correção, a discrição, a proficiência e o tranquilo destemor que são necessários ao desempenho das altas funções do Ministério Público. Por isso, todos nós do Tribunal, e tenho certeza todo o país, agradecem a Sua Excelência por este período em que esteve oficiando perante a Corte Suprema. Ministro Peluso. Senhor presidente, eu também quero, eu não poderia, a minha consciência hoje não permitiria me retirar tranquilo se não pedisse a oportunidade, talvez fora dos protocolos desta Corte, na oportunidade,
Mas dizer brevemente, senhor presidente, não apenas da minha admiração, mas muito mais do que isto, o meu reconhecimento pelo papel que Sua Excelência desempenhou até hoje, não apenas na sua já longa carreira, mas em particular nesse espinhoso e gravíssimo cargo de Procurador-Geral da República. Os procuradores-gerais da República que têm passado por essa corte realmente têm sido modelos exemplares de cumprimento de deveres funcionais, de homens cultos, e de cujos méritos dependeu a nomeação de muitos deles para cadeiras deste tribunal. Eu queria dizer que, dentre estes procuradores todos, Sua Excelência tem uma posição relevante, não apenas pelas suas qualidades profissionais, mas também pelas suas qualidades pessoais de um profissional culto, mas modesto, de um profissional leal, mas independente. E, senhor presidente, se eu pudesse aqui enumerar todas as qualidades que admiro em Sua Excelência, eu ainda levaria algum tempo para encontrar os adjetivos adequados para formalizar. Mas eu quero recorrer, senhor presidente, a uma figura tradicional da Igreja Católica para ilustrar a minha admiração por Sua Excelência. É uma prerrogativa papal, em certas circunstâncias, os sumos pontífices reservarem-se a si o direito, a prerrogativa personalíssima de nomear um cardeal em certas oportunidades, guardando até então, numa expressão latina muito conhecida na linguagem da Igreja, guardando-o in pectore. Se o caso fosse, infelizmente não é, de uma analogia com o papado, eu lastimaria não ter o poder análogo ao do Papa para dizer que Sua Excelência seria meu candidato in pectore para uma cadeira nesta corte, que de certo o receberia com todas as honras a que Sua Excelência faz jus. Vossa Excelência é um orgulho do Ministério Público brasileiro. Presidente, eu gostaria de também apenas adicionar as palavras tão bem postas por todas, o meu mais sincero agradecimento, os meus cumprimentos. Eu até poderia pegar carona, se me permitisse, o ministro Peluso, para dizer que todas as qualidades do nosso procurador-geral talvez pudessem se traduzir num grande repúblico democrata, numa democracia republicana que nem sempre sai da Constituição e que muitas vezes não atinge as instituições ou algumas pessoas das instituições. E quando a instituição da importância do Ministério Público tem à sua frente um homem que reúne as qualidades profissionais e humanas que fazem com que a justiça seja prestada a pessoas, agentes de carne e osso, que esperam uma justiça material mais do que uma formal, tenha certeza que quando uma pessoa como Vossa Excelência se assenta no Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal se sente confortável e acho que todos nós nos sentimos pessoalmente agradecidos por essa oportunidade. Da minha parte, desde que aqui entrei, que encontrei em Vossa Excelência o mais puro Ministério Público pelo qual nós tantos batalhamos na Constituinte, tenha certeza que considero que, neste ponto, a Constituição está perfeita e muito bem cumprida pela presença de Vossa Excelência à frente dessa grande instituição. É uma pena, como disse o ministro Peluso, mas as pessoas não passam. O que passam são apenas, neste momento, uma saída que talvez seja temporária, talvez volte de outro jeito, mas de toda sorte. É muito bom ter estado com Vossa Excelência aqui e continuar contando com a sua amizade. Presidente, eu peço a palavra também. Eu não poderia deixar de registrar, como fizeram os meus eminentes colegas, a excepcional passagem que teve o doutor Antônio Fernando por esta corte, na qualidade de chefe do Ministério Público Federal, e teve, para mim, uma característica essencial, fundamental, que foi sempre a busca
da concreção dos princípios maiores que norteiam, que dão amparo, que dão sustentação ao regime republicano. Além, evidentemente, das qualidades pessoais de Sua Excelência, que já foram muito bem ressaltadas pelos colegas. Eu gostaria de aproveitar também para augurar neste ensejo ao ilustre Procurador-Geral da República, que ora se retira desta corte, muito sucesso e felicidades nesta nova fase de sua profícua vida que ora se inaugura. São as minhas palavras, senhor Senhor presidente. presidente, também me associo às justíssimas homenagens agora prestadas ao Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, neste último dia da passagem de Sua Excelência por esta casa, como representante do Ministério Público. Madre Teresa de Calcutá disse, certa feita, doutor Fernando, que não tinha uma ideia precisa do que fosse o paraíso. Mas certamente lá no paraíso, ninguém lhe perguntaria sobre o que ela fizera na vida, e sim o quanto de amor ela colocou em cada uma de suas ações. Quer dizer, o como viver, o como trabalhar, o como fazer, permeado de amor, a prevalecer sobre o que, sobre a própria atividade. Essa ênfase no como se faz as coisas, eu também encontrei certa feita em Norberto Bobbio, que disse o seguinte: hoje importa muito mais como se governa do que quem governa. Pouco importa quem governa, se é muito culto, se não é, a cor da pele, a origem geográfica, os títulos acadêmicos eventualmente possuídos, o partido a que pertença, pouco importa. Como se governa? Governa-se democraticamente? Governa-se para o povo? Então, a prevalência do como sobre o quem. E Madre Teresa colocou a prevalência do como sobre o que. Isso me volta à memória, porque eu analiso Vossa Excelência a partir do modo de sua atuação aqui nesta corte, a partir do como Vossa Excelência desempenhou suas funções. E Vossa Excelência desempenhou o seu ofício com leveza e, ao mesmo tempo, com firmeza, com serenidade e, ao mesmo tempo, com atualidade, com cordialidade. Vossa Excelência transmitiu para todos nós lições de cidadania, lições de atualidade técnica, lições de coragem pessoal, de desassombro duplamente, no plano pessoal e no plano das ideias. Vossa Excelência é um cidadão o tempo todo, um cidadão full-time. E deixa para nós essas preciosas lições de vida e se despede como uma referência definitiva. Vossa Excelência é um dos maiores quadros nacionais jurídicos e qualifica o Ministério Público, essa instituição de que falou tão bem o ministro Celso de Mello, que a Constituição, em muito boa hora, colocou tão alto no desenho institucional da República Federativa, a ponto de ele, Ministério Público, se vincular diretamente ao Estado sem precisar passar por nenhum dos poderes. O vínculo jurídico do Ministério Público é com a pessoa jurídica do Estado, com a pessoa jurídica da União, conforme o caso, inteiramente fora do esquema da tripartição dos poderes. Então, Vossa Excelência receba nossas homenagens, nosso carinho, nosso muito obrigado por esse convívio tão frutuoso, tão agradável e tão leve com Vossa Excelência. Em nome da Advocacia Pública e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, subscrevo todas as homenagens merecidamente feitas ao querido Antônio Fernando, que hoje é o decano do Ministério Público, que tem uma passagem, não só em razão desses 2 biênios, mas ao longo de toda a sua vida pública no Ministério Público, sempre com esse perfil de simplicidade, humildade, mas com competência e uma força de coragem, uma força interior extraordinária. Afora todo o trato, a lenheza que Vossa Excelência tem com todos e para com todos. Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, honrou e dignificou o cargo de Procurador-Geral da República
como poucas vezes se viu na história dessa instituição. Vossa Excelência deixa um marco na história desse tribunal ao deixar agora, nessa última sessão, essa sua passagem aqui por esta Corte. Gostaria, portanto, em nome de toda a advocacia pública e em nome da Presidência da República, que registre-se, sempre teve exatamente essa visão de independência que o Ministério Público merece e sempre deu todas as estruturas, orçamento e condições para o melhor trabalho possível por parte do Ministério Público. Desejos de muita felicidade para os seus futuros desafios. Muito obrigado. Presidente, pelos advogados que militamos na Corte, antes de partir para um compromisso agora às 18 horas, na impressionante juventude dos seus 88 anos, o doutor Aldir Guimarães Passarinho me disse, estava sentado ao meu lado, meu companheiro de advocacia há quase 20 anos e antes integrante dessa casa, me disse, Fábio, se houver homenagem ao doutor Antônio Fernando, não deixe de falar, fale pelos advogados. Pelos advogados, eu peço licença a todas as excelências para subscrever suas palavras. São irretocáveis, eu não teria nada a acrescentar, realmente. Ministro Celso, ministra Ellen, ministro Brito, ministra Carmen, ministro Lewandowski e ministro Peluso. E pelo doutor Aldir, meu colega, que me fez esse pedido tão especial, doutor Antônio Fernando, eu digo que mais ou menos o que ele me disse foi o seguinte, que Vossa Excelência dignificou o que já era muito digno. Então, eu realmente estou sendo apenas intermediário dessas palavras que eu tenho certeza que vão cair muito bem no colo de Vossa Excelência, partindo de quem partiram. Como disse, pelos advogados que militamos na Corte, com tanta honra, né, que isso é uma suprema, literalmente uma suprema honraria para nós advogarmos aqui. Muitas felicidades nos planos pessoal e profissional a Vossa Excelência e muito obrigado também pela permanente, constante lição, não só de direito, enfim, de sentido de justiça, mas, acima de tudo, por nos, a cada dia, tornar a cidadania brasileira, nos ajudar a ver a cidadania brasileira como o ponto mais alto, a defesa da cidadania brasileira como o ponto mais alto da nossa advocacia nesta casa. Felicidades a Vossa Excelência, parabéns por esses 4 anos exemplares. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, no próximo domingo, dia 28, concluo o meu mandato de Procurador-Geral da República, de modo que realmente esta é a última sessão que participo nessa Corte, representando o Ministério Público. Sensibilizado pelas manifestações que me foram dirigidas, que recebo como sinal de amizade e como homenagem ao próprio Ministério Público, eu desejo publicamente externar a Vossas Excelências a minha honra e a minha satisfação pessoal pela convivência propiciada pelo exercício do cargo nestes últimos 4 anos, a que se podem acrescentar mais 2 anos no período em que exerci o cargo de Vice-Procurador-Geral da República. Essa convivência, na minha perspectiva, nessa convivência funcional, na minha perspectiva, fez nascer e solidificou em relação a todos uma amizade fraterna e respeitosa, que espero possa ser mantida. Quero também registrar um agradecimento ao ministro Toffoli, advogado-geral da União, que no período em que exercemos concomitantemente os cargos, tivemos um excelente relacionamento respeitoso entre nós. Também agradeço ao doutor Fábio e, portanto, a todos os membros da Ordem dos Advogados, a todos os presentes, aos senhores funcionários, e externo, finalmente, meu sincero agradecimento pela atenção de Vossas Excelências e pela compreensão que sempre recebi de todos. Muito obrigado. As manifestações aqui registradas constarão da nossos anais. Registro mais uma vez o agradecimento de todo o tribunal à atuação do eminente Procurador-Geral da República, atuação por todos considerada exemplar. Está encerrada a sessão.